Questão do TJ São Paulo de 2017, impugnação, cumprimento de sentença. A letra A está dizendo o seguinte: poderá, ainda que já tenha se operado o trânsito em julgado da sentença, ser alegada inexigibilidade da obrigação reconhecida no título, se ele estiver fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Resumidamente, do que isso trata? Trata do seguinte: o STF declarou uma lei inconstitucional ou um ato normativo inconstitucional. Então o STF falou que a aplicação ou a interpretação de uma lei ou de um ato normativo é incompatível com a Constituição. E nesse caso o réu, ele entra com a impugnação da sentença, correto? Mas existe uma regra estabelecida no artigo 525, parágrafo 15 do CPC, que determina o quê? Que na impugnação, que poderá ocorrer a impugnação ao cumprimento de sentença se o STF declarou a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, ou ele falou que essa lei, a aplicação dessa lei ou a interpretação dessa lei é incompatível com a Constituição, portanto o juiz não irá aplicar. Se isso ocorrer antes do trânsito em julgado, o que vai acontecer? O réu poderá entrar com a impugnação ao cumprimento de sentença. No entanto, caso o STF ele declare a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, ou a inaplicabilidade ou a aplicação de uma interpretação de uma lei ou de um ato normativo em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso posteriormente ao trânsito em julgado, não irá caber a impugnação ao cumprimento de sentença. Caberá, no caso, ação rescisória. Isso está prescrito no artigo 525, parágrafo 15 do Código Processual Penal, ou do Código Processual Civil. Vamos ver aqui. O que preceitua o artigo 525 do CPC? Transcorrido o prazo previsto no artigo 523 sem um pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios atos sua impugnação. Parágrafo 1º. Na impugnação, o executado poderá alegar inexecuibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Beleza. Vamos para o 12. Para efeito do disposto no inciso 3º do parágrafo 1º deste artigo, artigo 525, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, ou fundado em aplicação e interpretação da lei ou ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a CF em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Então, o que está dizendo? A junção do artigo 525, parágrafo 1º, inciso 3º e parágrafo 12º, juntando os dois que eles estão dizendo, olha, se o STF declarou uma lei ou um ato normativo inconstitucional ou incompatível com a Constituição, ou a inaplicação de uma interpretação, ou a sua interpretação inaplicável ao caso, se isso ocorreu antes do trânsito em julgado, o réu, a pessoa tem que entrar com o quê? Com impugnação a cumprimento de sentença. No entanto, e se for posteriormente ao trânsito em julgado, se a decisão, olha aqui, o parágrafo 15º do artigo 525, ele diz que o quê? Se a decisão referida no parágrafo 12º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Correto?
Então, a impugnação ao cumprimento de sentença, quando o STF declara a lei inconstitucional ou a sua inaplicabilidade de interpretação, cabe antes do trânsito em julgado, cabe antes do trânsito em julgado, cabe o quê? Impugnação ao cumprimento de sentença. Posteriormente, cabe o quê? Ação rescisória. Ok? Então essa está errada. Vamos para a alternativa B. O prazo para a apresentação não será contado em dobro, mesmo que sendo físico os autos. Haja litisconsortes com procuradores diferentes, de escritórios de advocacia distintos. Esse aqui é no artigo 229. 229. Vamos ler ele aqui. Os litisconsórcios que tiverem diferentes procuradores, o que são litisconsortes? É simples, pensa assim. Existem mais de 2 réus no polo passivo. Existem mais de 2 autores no polo ativo. Então o litisconsórcio ele traz a ideia de que há 2 ou mais pessoas no polo ativo da demanda e no polo passivo da demanda. Um conceito bem básico. Então, portanto, os litisconsórcios que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobros para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Correto? Então, olha só o que está dizendo. Vamos desgrinholar isso aqui, vamos abrir isso aqui. Os litisconsórcios que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobros para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. O que a alternativa está dizendo? Está dizendo o seguinte: o prazo para a apresentação não será contado em dobro, já está errado. Vamos ver? Mesmo que sendo físicos os autos, haja litisconsórcios com procuradores diferentes de escritórios de advocacia distintos. Está errado. Qual o erro dela? O erro dela é porque se há litisconsórcio com procuradores diferentes de escritórios de advocacia distintos, o prazo será contado em dobro. Eu não preciso nem falar isso para o juiz. Lógico que a parte é o seguinte: isso precisa ser lembrado ao juiz, correto? Até o momento, nos processos que eu tenho atuado, isso precisa ser lembrado ao juiz. Eu preciso lembrá-lo que, ó doutor, aqui tem litisconsórcio, então o senhor presta atenção que o prazo será contado em dobro. Correto? Então essa questão está errada porque ainda tem assim, mesmo sendo físico os autos. Não, é para qualquer autos, eletrônicos ou físicos. Então o erro da alternativa B é o que? Afirmar que para apresentar não será contado em dobro. Será contado em dobro, sim, quando houver litisconsórcio com procuradores diferentes de escritórios de advocacia distintos. Errado. Quando se alegar excesso de execução, tá bom. O que é tal de excesso de execução? Ocorre quando a execução, o valor da execução é maior do que o título. E o que é excesso de penhora? Quando o valor da penhora é maior do que o valor da execução. Correto? Então vamos criar. Quando se alega excesso de execução, é ônus da parte, ou seja, é obrigação da parte. Não, ônus não. É um direito da parte, sob pena de não ser conhecida, é um dever da parte, sob pena de não ser reconhecida a alegação, indicar desde logo o valor que entenda correto, mediante demonstrativo, ainda que entenda que a apuração dependa de prova pericial. Isso aqui poderia ter derrubado muita gente. Por quê? A questão está toda certa. Mas como esse ainda que entenda que a apuração dependa de prova pericial, por que isso aqui? Olha, também está no artigo 525, especificamente no parágrafo 4º. Está correto. Por quê? Ainda que entenda que a apuração dependa de prova pericial. Você percebe que a banca colocou uma questão bem subjetiva? Não, na realidade ela colocou uma constatação subjetiva da defesa. Esse ainda que entenda que a apuração dependa de prova pericial, é totalmente correto.
Vamos no artigo 525. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 4º, não apontado valor correto não apresentado ou demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada se o excesso de execução... É isso? Não, é o 4º, errei. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. E esse, ainda que entenda que a apuração depende de prova policial, sim, porque talvez o advogado não tenha capacidade técnica para fazer um cálculo complexo. Então, por isso que eles adicionaram isso aqui deve ter derrubado muita gente, essa é a questão correta. Vamos para a alternativa D. A respectiva, na impugnação ao cumprimento de sentença, a respectiva apresentação impedirá a penhora, sua substituição, reforço ou redução, se concedido o efeito suspensivo pelo juiz. Errado. Qual o erro disso aqui? Na impugnação ao cumprimento de sentença terá efeito suspensivo, no entanto, não impedirá o reforço ou substituição. O que é o reforço? O que é a substituição? O reforço é aumentar a penhora, aumentar o valor da penhora. A substituição, eu troco um bem penhorado por outro. Então, onde é que está isso aqui? A respectiva apresentação impedirá penhoras. 525, parágrafo 6º. Aqui, ó. Artigo 525, parágrafo 6º, CPC. Ou seja, a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado, e desde que garantido o juízo com penhora, calção, depósitos suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado um grave dano de difícil ou incerta reparação. É o parágrafo 7. A concessão de efeito suspensivo a que se refere o parágrafo 6 não impedirá a efetivação dos atos de substituição, que eu já falei. O que é substituição? Troca de um bem penhorado por outro, de reforço, aumentar o penhor, de redução da penhora e de avaliação dos bens. A resposta correta é a alternativa C.